Fique de pé, estique as pernas. Nós teremos aqui alguns momentos de meditação na palavra do Senhor. Temos um tempo bastante interessante e útil. E eu gostaria que nós orássemos agora. A palavra, irmãos, as horas do culto, elas são importantes, todos os momentos. Mas a palavra é que te dirige, a palavra é que te dá direção. Até aqui nós cantamos, louvamos ao Senhor, ofertamos, dizimamos, oramos pelas nossas necessidades. Mas agora nós queremos ouvir a voz de Deus. Agora queremos ouvir o que Deus quer consertar na nossa vida. O que Deus quer fazer conosco. Se estamos fazendo algo errado, sejamos como Davi: Senhor, mostra-me no meu coração se há algo que eu pequei contra Ti. E o momento é agora. É a hora que o Senhor exorta, é a hora que o Senhor também dá o bálsamo da sua palavra sobre a minha vida e sobre a tua. É o momento mais importante do culto. Eu gostaria de toda a tua atenção. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque agora queremos ouvir a tua palavra. Até aqui, Senhor, nós cantamos, louvamos, Senhor, te engrandecemos, porque tu és digno de toda honra, glória e louvor. Mas agora nós necessitamos ouvir a tua palavra. Precisamos alimentar o nosso coração. É como o israelita que todo dia de manhã abria a tenda e estava o maná na porta da tenda. E ele comia aquele maná e aquilo sustentou ele durante 40 anos. 40 anos eles não precisaram plantar um pé de alface. 40 anos eles foram sustentados pelo Senhor, pelo maná. E Senhor, nós temos a nossa vida inteira que ser sustentados pela tua palavra. Sustenta-nos agora. Dá-nos, Senhor, esse maná que vem do céu, fresquinho, hoje, atual, de acordo com a nossa necessidade. Sacia a nossa fome e a nossa sede. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, de pé ainda, em 1 Josué. Capítulo de Josué. Capítulo 1 do livro de Josué, o grande guerreiro, aquele que morreu com 110 anos, aquele que adentrou com o povo de Deus dentro de Israel, dentro da terra de Canaã. Não foi Moisés. Moisés chegou pertinho, mas não entrou. Foi Josué que coube a ele entrar com o povo de Israel dentro da terra prometida. E aqui no capítulo 1 tem algo muito importante para nós nessa noite. No versículo de número 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, ele é morto. Levanta-te agora, passe esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. E ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei, e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9 para terminar. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pode sentar, aleluia. O título desse sermão, eu coloquei de frente ao Rio Jordão.
Tinha que colocar um título no sermão, eu coloquei de frente ao Rio Jordão. Essa é a situação em que Josué se encontrava. Por que Deus me levou a escolher essa palavra para o dia de hoje? Porque hoje é o primeiro dia de culto aqui na igreja. Hoje nós estamos começando um novo ano cristão, vamos assim dizer, né, Pedro? Pelo menos nós, na nossa igreja, estamos começando hoje. Não tivemos culto domingo passado. Como nós não tivemos culto domingo passado, eu assisti o culto da igreja de Campinas, direto pelo YouTube, e o pastor titular da igreja de lá, ele pregou sobre o mesmo livro Josué, mas capítulos à frente. Capítulo 3, quando Jericó é tomada pelos israelitas. E eu falei, Senhor, palavra abençoada que eu ouvi desse pastor, para o primeiro dia do ano, começo de um ano, desculpe, onde o que acontece quando nós viramos o ano? Normalmente nós fazemos planos. O pastor Fernando ainda pregou isso no último dia, no último culto, na quinta-feira, onde nós fazemos planos. Olha, esse ano vai ser diferente, eu vou procurar fazer alguma coisa melhor, eu vou procurar fazer ginástica, se eu não faço, fazer regime, eu vou procurar estudar, eu vou procurar ser um crente melhor, eu vou procurar frequentar mais a igreja, eu vou estar mais assíduo na igreja, eu vou me disponibilizar no ministério para ver o que a igreja precisa que eu faça. Enfim, são planos. Na minha família, olha, eu vou juntar dinheiro para comprar um carro novo, nós vamos tentar juntar todo o dinheiro aqui da família para tentar dar entrada numa casa. São planos. Começa um novo ano e nós começamos a fazer planos. Mas quando nós fazemos planos, nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo momentos de crise também. Nós temos momentos de crise, não estamos atravessando problemas de crise. A irmã está fazendo quimioterapia, outros irmãos estão enfermos, alguns estão desempregados, outros estão com problemas familiares. Nós estamos passando por momentos de crise. O nosso país vive uma efervescência política. Haja visto o que aconteceu hoje lá em Brasília. Não sabemos nem o que será amanhã. Ao lermos o jornal amanhã de manhã, o que acontecerá. Estamos passando momentos de crise, mas nós não deixamos de fazer planos. E aconteceu algo parecido com Israel. Israel estava ali num momento de crise, por quê? O grande líder havia morrido. Quem era o grande líder de Israel? Quem foi o libertador de Israel do Egito? Quem tirou todo aquele exército de povo, saindo ali com papagaio, cachorro, galinha, ovelha, uma multidão andando no deserto por 40 anos? Quem foi? Moisés. Só que agora, eles olham para trás, os israelitas, e falam, cadê Moisés? Moisés está morto. Moisés está morto. O que será de nós? Adiante está a terra prometida, mas nós não entramos nela. Nós ainda estamos do lado de cá do Jordão. E eles veem uma grande batalha, eles veem um grande empecilho, que era cruzar o rio Jordão. Era um rio extremamente caudaloso, era um rio que não tinha como atravessar a pé. Irmãos, eles não estavam ali para passar 2, 3 pessoas num barquinho. Eles estavam ali levando a sua mochila inteira. Como eu falei, cachorro, animais, famílias, bebês. Imagina passar o rio Jordão, naquela época, inclusive, o pastor pregou isso no domingo passado, era a época de cheia do rio. O rio estava transbordando, não tinha como passar. Só um milagre para eles poderem transpor aquele rio. E hoje, estamos vivendo momentos de crises, mas nós temos um Deus para nos encorajar, como encorajou Josué. Josué está ali, e o que ele tem que fazer? Ele olha para trás, o meu líder não está mais aqui. Josué esteve todo o tempo com Moisés, venceu todas aquelas batalhas, aqueles povos que eles guerrearam. Ele esteve ali presente, vendo Moisés receber as leis, os 10 mandamentos, vendo tudo. Ele viu tudo, viu brotar água da rocha, ele viu Deus mandar as codornizes quando eles tinham fome de carne, ele viu ele fazendo todos aqueles milagres, Deus operando na vida de Moisés, fazendo todas aquelas maravilhas. Mas agora Moisés estava morto, e coube a Josué levar avante aquele povo para adentrar dentro da terra prometida. Nós temos que lembrar da história que todas as pessoas, todos os homens,
eles pereceram no deserto. Pela incredulidade deles, eles não tiveram direito a entrar na terra de Canaã. Somente Josué, Caleb e os outros puderam entrar. Aquela geração de homens que saíram escravos do Egito, todos morreram no deserto. Porque eles foram incrédulos, eles não creram que Deus era poderoso para livrá-los e levá-los à terra prometida. Mas Josué, Caleb, nós lemos, conhecemos a história, eles se colocaram à frente e falaram: não, se o Senhor é por nós, Ele nos dará a vitória. E aqui está diante de nós agora o Jordão, e diante de mim e você, talvez tenha um Jordão tão grande quanto aquele que os israelitas tinham para atravessar. Você fala: puxa, mas essa doença não tem cura, mas essa falta de recurso, a falta de dinheiro que tem, para mim não tem solução, minha empresa está quebrada, o que eu faço? E aí vem o Senhor: atravesse esse Jordão, porque eu sou contigo. Dizendo para Josué: o Jordão é largo, o Jordão é grande, realmente é intransponível pelos homens, mas eu estou mandando para você ir em frente. Deus dá a ordem a Josué. E aí vem a pergunta: o que você precisa fazer para cruzar o seu Jordão? O que eu preciso fazer para cruzar o meu Jordão? O meu Jordão é diferente do Pedro. A minha dificuldade é diferente da dele, mas ambos temos dificuldades. Ambos temos turbulência ao nosso redor, mas temos também sonhos, mas temos também promessas. Qual foi a promessa que Deus fez para aquele povo? Olha, eu vou tirar vocês do Egito e eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, que é abundante. Os frutos lá são abundantes. E eram tão abundantes que, quando os espias foram visitar a terra, eles viram pessoas carregando cachos de uva. Imagina, a gente pega um cachinho de uva com 2 dedinhos assim, e precisava de homens para carregar um cacho de uva, lá da terra que manava leite e mel. Mas as pessoas eram incrédulas, e elas não puderam adentrar. Então o que eu e você precisamos fazer? Eu queria colocar alguns itens, eu listei apenas alguns itens, 5, 6 itens aqui, que nós podemos usar, que está escrito aqui na palavra de Deus, para que tenhamos como diretriz, como norma, como regra de fé, o que eu tenho que fazer para poder alcançar a Canaã. O que eu preciso fazer para ser uma pessoa feliz, vitoriosa, não próspera? Eu não gosto da palavra próspera, porque as pessoas, elas conotam a prosperidade a dinheiro, e ser próspero não é ter dinheiro. Ser próspero é você ser feliz, ser próspero é você ter a graça de Deus sobre a tua vida. Isso é ser próspero, é você ter a graça e a bênção do Senhor sobre você, não é ter dinheiro, porque existem pessoas extremamente prósperas morando em choupanas, e existem pessoas totalmente infelizes morando em palácios. Então prosperidade não é dinheiro. Então qual que é o primeiro, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, está no versículo 1 aqui dessa palavra. Eu preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle da nossa vida. Olha o que Deus fala no versículo 1. Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não era um político fazendo promessas a Josué, era o próprio Deus. E Deus não é homem para mentir, diz a palavra de Deus. Deus não é homem para voltar atrás da sua palavra. Então, em primeiro lugar, o que eu preciso fazer e você precisa fazer? É tirar os olhos da crise. Quando nós estamos em crise, irmãos, a nossa tendência é só olharmos para o problema. E nós às vezes não enxergamos a solução que está ao lado. Às vezes nós não conseguimos ver que estamos passando num deserto, está faltando água, e a gente não consegue só ver que nós estamos morrendo de sede. E a gente é incapaz de ver que tem uma nascente bem ao lado ali, nós não conseguimos vê-la. E o que o Senhor fala para Josué é isso: olha, passe o Jordão, coloque os olhos em mim, não no Jordão. Eu sei que o Jordão é intransponível aos teus olhos, mas você vai passar o Jordão porque eu estou mandando. E nós conhecemos
Se você ler do capítulo 2 e do capítulo 3, você vai ver que Deus fez o milagre de que as águas do Jordão parassem em plena enchente. Em plena enchente, parou de descer o rio. Não é que parou de subir, não, parou de descer o rio. Formou-se um paredão de água e o povo pôde atravessar a seco o Jordão. Em primeiro lugar, tira os olhos da crise, coloca os teus olhos em Deus. Veja o que Deus está querendo da tua vida. Veja qual é a palavra de Deus para você na noite de hoje. Em segundo lugar, é preciso sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. Aqui, irmãos, no versículo 1 e 2 também nós temos essa mesma palavra. Josué tinha que acabar agora, não olhar mais para o deserto. O deserto tinha ficado para trás. Agora o novo desafio era o Jordão. E ele tinha que escutar a voz do Senhor e seguir. Então é preciso sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. Qual é o novo desafio que você tem? Sabe, irmãos, eu quando comecei a fazer faculdade, eu não tinha a menor condição de fazer uma faculdade. Já cansei de explicar isso aqui. Nós estávamos atravessando uma crise na família, tremenda de recursos, meu pai havia quebrado, nós não tínhamos dinheiro para nada, e eu tinha que fazer uma faculdade. E as pessoas olhavam para nós e falavam, mas como que você vai fazer faculdade? O meu irmão teve que largar os estudos para poder trabalhar com meu pai, para ajudar, para poder trazer recursos para pôr na mesa. Como é que eu ia estudar? Uma vez meu pai falou, qual é o teu sonho? Eu falei, meu sonho é fazer faculdade. Qual faculdade? Eu gosto de fazer agronomia. Aonde que tem agronomia? Tem em Piracicaba. Piracicaba é a USP, a melhor faculdade que existe no Brasil. Faculdade Exalc, lá em Piracicaba. Eu falei, pai, é a melhor faculdade e não paga. Eu não preciso pagar nada. Aí meu pai falou, é mesmo, filho? Você não precisa pagar nada? Não, é do governo, é da USP. Eu não pago. É do governo do estado de São Paulo. Eu falei, então a gente vai um dia. Meu pai, nós não tínhamos carro de passeio, nós tínhamos caminhão. Ele falou, nós vamos visitar então essa faculdade. Vamos lá visitar. Eu estava fazendo ainda o 2º grau. Aí nós fomos visitar a faculdade e um tio meu foi comigo visitar essa faculdade. Foi um tio, minha tia, nós fomos todo mundo lá, fomos conhecer lá a faculdade. Cheguei lá e eu fiquei maravilhado, aquilo ali é coisa de cinema, né? Quem não conhece a faculdade de agronomia lá de Piracicaba, é uma coisa maravilhosa, a fundação de perto do ano de 1900. Ali existe muito dinheiro injetado pela Fundação Rockefeller, são prédios maravilhosos, é uma maravilha, é um campus, é uma fazenda, lindo. Aí um tio meu olhou para mim, quem é você para fazer faculdade aqui? Falando isso para um sonhador, falando isso para alguém que estava, um jovem que estava querendo ainda ter que fazer o vestibular, passar no vestibular para poder adentrar na faculdade. Aquelas palavras vieram assim como um punhal. E seria mais ou menos como isso aqui que nós estamos pregando hoje. Qual era o meu Jordão? O que estava na minha frente? Estava na minha frente as impossibilidades que eu tinha de entrar numa faculdade. Uma que era muito difícil entrar, era muito concorrida, era muito difícil entrar. Eu não sou nenhum gênio, tenho dificuldades para estudar. Então era difícil até entrar. Agora, pelo que meu tio falou, era mais difícil porque eu não tinha condições monetárias de passar. Mas eu falei, Deus é Deus, eu já conhecia o Senhor nessa época. Falei, Deus, se Ele quiser, Ele pode fazer com que eu entre nessa faculdade. E eu fiz os exames, eu fiz o exame que hoje é o vestibular, esse último que vocês foram prestar, como é que é? FUVEST, na época chamava CECEM, CECEI e MAPOFEI, era diferente. CECEM era da área... CECEM era da área de exatas, CECEI era da área biológicas e MAPOFEI era para você entrar na FEI, você entrar na faculdade lá do ITA. Eu passei no exame, irmãos, eu fui fazer exame e muitas pessoas falavam, você não vai passar, é muito difícil. E eu fiz o cursinho, labutei e entrei na faculdade. Tinha condições de entrar inclusive para medicina. Fiz o concurso, fiz o exame e tinha pontos para entrar em medicina. Tinha um amigo meu que estudamos juntos e o sonho dele era ser médico. Ele colocou a primeira opção, ser médico. Se ele não conseguisse, ele colocou dentista, odonto. E ele não conseguiu para medicina, ele conseguiu para odonto.
E quando ele foi ver que nós fomos conferir a prova, eu tinha crédito suficiente para entrar em medicina. Ele falou: Zé Roberto, podia ser eu estava louco para fazer medicina. E eu coloquei opção única, agronomia. Era o meu sonho. Mas eu tinha um Jordão na frente. Mas eu tinha também uma palavra que o Senhor era comigo. Aleluia! E eu criei. E o Senhor me abençoou. E nós pudemos ali concluir o curso. Nós pudemos, irmãos, por milagre. Milagre. Estudando eu não podia trabalhar porque as aulas eram de manhã, à tarde e as provas à noite. Eu não podia trabalhar, então meu pai teve que me manter lá, pagar república, pagar tudo isso. E nós pudemos concluir o nosso curso de forma milagrosa. Amém? Então, olhe qual é o teu foco. Não olhe para a crise. Coloca os teus olhos em Deus. Coloca os teus olhos em Deus e vê o que Ele fará na tua vida. O terceiro ponto, que nós, ainda no versículo 1 e 2, fala: dispõe-te agora e passe-se o Jordão, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É passe agora, não é daqui um mês, daqui 2 meses, 3 anos, não, passa agora. Coloca, o desafio está diante de ti, se dispõe e enfrente-o. E se coloque na posição de guerreiro do Senhor, como Josué o foi. Atenda a voz do Senhor e se coloque à disposição de Deus, que Ele dará o escape para a tua vida. Se você ler os capítulos 2 e 3, você vai ver que Josué seguiu rigorosamente o que Deus mandou ele fazer. Cada passo, como é que ele tinha que levar a arca, quantos sacerdotes que levavam a arca, quanto que eles tinham que caminhar, enfim, cercar Jericó e todas as outras coisas, ordens determinadas por Deus, mas eram instantâneas. Veja o que Deus está requerendo da tua vida hoje. Se Deus está colocando no teu coração para que você mude a tua vida cristã, não bata o pé, não endureça o teu coração, aceite o desafio, enfrente o Jordão, que Deus dará a vitória para a tua vida. No item 3, que nós podemos fazer, o que você precisa fazer para cruzar o Jordão? É preciso saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. No versículo 2 ele fala: dispõe-te agora e passe esse Jordão. Não era Deus que tinha que passar o Jordão, irmãos. Quem tinha que passar o Jordão era Josué e todo Israel. Quem tem que passar esse problema é você, sou eu. Mas Deus está nos dando uma ordem: vá em frente, porque eu sou contigo, porque eu estou mandando você, passe esse Jordão, eu vou te dar a vitória, eu serei contigo. Não é a tua força, não é a tua inteligência, como eu falei, eu não tinha condições, não sou um grande estudante, não sou, mas Deus dá graça. Deus é o Deus de misericórdia. Deus é aquele que atende os seus filhos nos mínimos detalhes. Deus é aquele que supre a necessidade do seu povo na hora certa e na dose certa. Mas é você que tem que passar. Outro que enfrenta essa doença: eu não tenho capacidade de enfrentar isso. Não adianta. Deus está mandando é você enfrentar a doença. É você enfrentar a dificuldade financeira. É você enfrentar quebra de relacionamento. É você que tem que ultrapassar isso. Essa é a ordem de Deus. Dispõe-te agora e passa o Jordão. Amém? Quarto item que eu coloquei aqui: o que eu preciso fazer para cruzar o Jordão? É preciso discernir a visão de Deus para a nossa vida. Versículo 2 ao versículo 4. Versículo 3 ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde os desertos e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos judeus até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Dispõe-te agora. E Deus chega a mostrar os limites. Deus mostrará para você quais são os limites da tua bênção. Deus mostrou para Josué e para Israel os limites da terra de Canaã. Detalhes. Olha, você vai até o deserto, até não sei aonde, até a montanha tal, até aqui será toda a terra que eu vou dar para vocês. E Deus fará isso na tua vida. Deus colocará os limites da tua bênção.
Não importa que os outros falam, mas você não consegue, você não vai conseguir. Se Deus prometeu, Ele o fará. Aleluia. Pode ouvir um glória a Deus? E Deus colocará limites na tua bênção. Deus colocará limites na tua bênção. Esse é o nosso Deus. Passe o Jordão. Não fique olhando para a crise. Não fique reclamando. Sabe o que me ensina isso aqui, essa palavra? Que aqueles homens que morreram durante o deserto, eles morreram por causa da falta de fé. Por causa da reclamação deles o tempo todo para com Deus. Deus jogou 10 pragas no Egito, uma mais poderosa que a outra. Todos os deuses ali dos egípcios foram mandados como pragas, as moscas, os sapos, todas as pragas, tudo como pragas, eram deuses adorados pelo povo egípcio. Os hebreus viram isso tudo acontecendo. Por fim, Deus manda a última praga, que era a morte de todos os primogênitos. Aí o rei do Egito não conseguiu segurar e libertou os escravos. Libertou todo o povo hebreu. Aquele povo hebreu viu todas essas maravilhas e não se converteu. Abriu depois o Mar Vermelho quando eles foram perseguidos pelo exército de Faraó. E mesmo assim, não se converteram. Quando eles cruzaram o Mar Vermelho, o que aconteceu? Começou a faltar água. E eles reclamaram com Moisés. Aí eles começaram a sentir falta de comer carne. Conhece a palavra? E Deus mandou o quê? Uma nuvem de codornizes para eles matarem a fome. E eles continuaram reclamando com Deus. E eles falavam: ó Senhor, Moisés, por que Deus nos tirou lá do Egito? Nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho. Que raio de povo que gosta de cebola e alho assim? Está louco? Sentiam falta de cebola e alho. Deus do céu, se fosse uma picanha, né? Sei lá, costelinha de porco frita no missô, né? Uma delícia, alguma coisa assim, mas alho e cebola. E eles reclamando com Moisés o tempo todo. Aquele povo ficou reclamando o tempo inteiro. E eles não puderam passar o Jordão. Eles não passaram, eles pereceram no deserto. Eles pereceram no deserto. Mas agora, Josué está diante um novo obstáculo. Mas Deus falou: vai adiante, passa, eu vou te dar graça, eu estou te mostrando a terra que vocês vão herdar, e estou colocando os limites para que vocês saibam, até lá dentro de todas essas terras aqui, ninguém poderá ser contra vocês. E olha, naquela terra tinha povo forte, tinha povo gigante, tinha os heveus gigantes. E eles falavam: mas nós vamos herdar tudo isso aí, vamos. Eles tinham que conquistar Jericó, era uma cidade fortificada, era uma cidade cercada, murada, era intransponível. Não poderiam entrar jamais em Jericó. E Deus falou: vocês vão entrar em Jericó, vocês vão passar, vocês vão até o rio Eufrates, vocês vão passar, vão mais além. Deus colocou todos os limites. E Deus está falando hoje para você: olha, eu tenho coisas muito grandes para você. Eu tenho bênçãos maiores do que você pode pensar. Eu não tenho só você ultrapassar aqui o Jordão, não. Eu tenho bênçãos e limites muito maiores para a tua vida. Eu te constituirei família abençoada, gerada do Senhor. Eu te farei bênçãos. Eu te farei bênçãos, eu te farei ser abençoado. Eles tinham uma promessa dada a Abraão, dizendo assim, que Deus prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles tinham uma promessa de Deus e eles não creram. Eles tinham uma promessa de Deus e eles não creram, porque as dificuldades vinham e eles ficavam atemorizados. Que você não faça isso, que você não olhe para a crise, mas olhe para o Deus que te faz promessas. Olha para o Deus que tem poder para cumpri-las todas, uma a uma, na hora certa. A palavra de Deus diz que Deus tem planos para nós, e os planos do Senhor são bons. Descansa no Senhor, descansa porque o Senhor tem planos bons para mim e para a sua vida. Aleluia. Para terminar, nós temos aqui o que eu preciso fazer para cruzar o Jordão. É preciso discernir a visão de Deus para a nossa vida. Dispõe-te agora, Deus mostra os limites. Em quinto lugar,
para a gente chegando ao fim aqui. É preciso viver com o peito cheio de ânimo e coragem. Versículos 6, 7 e 9. 3 vezes, Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. 3 vezes. Por que será que Deus repetiu tantas vezes? Será que Josué era surdo? Será que era meio moco das ideias, que tinha dificuldade de entender? Não, Deus reforçou na vida de Josué, reforça na minha, para que você seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus é contra o desânimo. Olha o que está escrito aqui no versículo de número, vamos ver aqui, versículo 9, só para a gente terminar aqui. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus é contra os desanimados. Se você é desanimado, meu irmão, misericórdia, sai fora. Você não é do povo de Deus. O povo de Deus são aqueles que não retrocedem, que avançam. Não é aqueles que ficam prostrados, se levantam e seguem. Nós caímos, as batalhas, irmãos, o soldado na guerra, quantas vezes ele cai? Quantas vezes ele é derrubado? Mas se ele permanecer no chão, ele vai morrer. Ele tem que se levantar e lutar. E Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. Esse versículo 9 para mim, ele está arriscado em todas as minhas Bíblias. Em todas as minhas Bíblias ele está arriscado. Por quê? Porque certa vez, eu com 23 anos, quando eu me formei, acabei de me formar, 23 anos eu procurei emprego, entrei numa empresa que tinha uma vaga disponível, levaram 5 meses para mim fazer todas as provas e todas as eliminações para mim poder adentrar. Se eu soubesse que era tão demorado, eu nem tinha entrado para fazer essa seleção. E passei lá no teste, tinham 2 vagas e 305 candidatos. Eu não sabia que tinha tanta gente assim, só tinha 2 vagas. Eu acabei entrando numa das vagas e fui convidado a trabalhar, recém-formado, molecão, saindo da faculdade, louco para casar, namorando há 7 anos, Pedro, a dona Sônia, 7 anos, e não tinha dinheiro para comprar um periquito, nada, e precisava casar, noivo. O que você faz? Apareceu emprego. Para onde é o emprego? Perto da Bahia. Fosse para a China, eu ia, estava indo. Fosse para a China, pegar um foguete para ir para a China, vamos embora. Eu tinha que ir. Mas imagina, um garoto, 23 anos, recém-formado, sem experiência prática da agronomia, cheio de dúvidas no coração, sem dinheiro para comprar a mala, para fazer a mala para viajar, com dificuldade de tudo quanto era canto. Aí a gente se reúne e eu chego para o meu pai e minha mãe: olha, pai, eu vou ter que ir para a Bahia, lá perto da Bahia, Montes Claros, norte de Minas, perto da Bahia, vou ter que morar lá. Meu pai falou: mas longe assim, filho? Quantos quilômetros dava? Eu olhei no mapa, dava 1.100 quilômetros. Eu falei: meu Deus! E eu sempre pertinho dos meus pais, eu só tinha estudado fora 4 anos, mas em Piracicaba, 160 quilômetros, ia todo final de semana para casa. Aí, o que acontece? Tinha que fazer a malinha e ir embora. E aí nós fizemos a malinha e nós nos reunimos, a Sônia, minha mãe, meu irmão, que éramos crentes, fomos orar, para que Deus nos desse uma palavra. E a palavra que Deus deu para mim, e eu falei: Deus, e agora? Eu vou morar onde? Lá tem casa para morar? Eu era totalmente sem noção de que eu entrar numa baita de uma empresa que tinha toda a estrutura e que ia me dar condições de pagar moradia, enfim. Em 5 meses eu estava com recursos para poder casar sem problema nenhum, pagar todas as contas e casar normalmente. Mas eu não tinha ideia disso. E aí a palavra que saiu para nós quando nós fomos orar, eu nunca esqueço, foi essa aqui. Quando foram colocar as mãos sobre mim para que despedisse, que eu fosse embora, num domingo, que eu ia para pegar um ônibus para ir para Belo Horizonte do escritório, a palavra que saiu foi essa: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu fores. Aleluia! Eu não sabia que depois eu ia cruzar o Brasil inteiro. Eu não sabia que depois eu ia morar em 13 cidades diferentes. Eu não sabia que eu ia montar família, uma hora morando no Rio Grande do Sul, outra hora lá em Recife, outra hora no Rio, outra hora sei lá onde. Eu não sabia, mas a promessa que eu tinha com Deus e que deu paz no meu coração falou: não te espantes, eu sou contigo aonde que você pisar a planta dos teus pés. Aleluia! E foi lá aquele pobrezinho, né? Pobrezinho, jovem, mas cheio de sonhos, cheio de anseios no coração, mas com uma palavra
que me dava respaldo. Eu sou contigo, ser forte e corajoso. Aleluia. E fomos enfrentar todas as nossas dificuldades. Jordões imensos apareceram, mas o Senhor colocou a bênção que nós pudemos transpor todos eles. Aleluia. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Deus é contra os desânimos. Lembramos o que aconteceu com a geração de hebreus. Por 40 anos eles viveram reclamando e eles não entraram na terra de Canaã. É preciso conduzir segundo a palavra de Deus. O que você tem que fazer para a gente terminar aqui essa palavra que Deus me deu hoje? Versículo 7 e versículo 8 está escrito assim: então somente esforça-te e sê muito corajoso, e cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Aleluia. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te desvies, irmãos, nem para a direita, nem para a esquerda. Não cesses de falar e meditar na palavra de Deus. Por isso que nós insistimos para que você estude a Bíblia, que você leia a Bíblia, para que você se aprofunde na palavra de Deus. Esse é um mandamento que o Senhor nos dá. Deu a Josué e dá a mim e dá a você. Você quer ser bem sucedido? Medita o que a palavra de Deus te ordena. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. Para que tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito nessa palavra. E como está no versículo 8, você prosperará. A conclusão então que nós chegamos é que temos nossos desafios. Temos os nossos desafios hoje aqui na igreja. Você tem desafio, Sheila, aqui na igreja. Tem ministérios que você tem que responder. Tem bênçãos que Deus espera de você, que você possa pagar o preço das bênçãos que Deus espera, para que você possa cumprir os seus ministérios e assim por diante. Na família nós temos desafios. Quantos familiares nossos ainda não são cristãos? Quantos, quando morrerem, nós rogamos a Deus que eles não morram antes de conhecer a Deus? Mas quantos que ainda estão no paganismo? Quantos estão ainda na Umbanda? Quantos não estão adorando deuses falsos de estátuas? Quantos ainda não estão longe do Senhor? Quantos estão no adultério, na prostituição, nos vícios? Quantos? Temos desafios. Família, no trabalho. Quantos desafios você tem no trabalho? Cada dia que nós saímos para trabalhar é uma dificuldade, é um Jordão que se apresenta. Mas Deus é contigo. Precisamos atravessar o nosso Jordão. Ao seu redor há crises, mas Deus chama você e faz promessas. Deus chama você e faz promessas para você. Tem uma terra prometida para você. Tem Jordão? Tem dificuldade, mas também tem promessas. Creia nas promessas que você passa o Jordão. É tempo de experimentar os milagres de Deus, pois quando agimos em nome de Deus, o Jordão se abre. Os inimigos fogem e nós possuímos a terra da promessa de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Temos muitas dificuldades. Os irmãos podem vir aqui para nós cantarmos louvores ao Senhor. Nós temos muitas dificuldades, temos muitos Jordões a passar, mas também temos muitas promessas de Deus para você e para mim. Quem crê, diga amém. Quem crê na palavra que o Senhor deu para você nessa noite? É uma palavra de ânimo, é uma palavra de exortação, se você quiser encarar assim. Eu encaro como uma palavra de ânimo, uma palavra de alento, uma palavra de te colocar para frente, não para te colocar para baixo. Não, é para fazer você tocar, sabe? É para tocar você, é para empurrar você para frente, é para empurrar, não é para ficar parado, e também não é para te espezinhar. Não, pelo contrário, Deus tem o melhor para mim e para você. Vamos ficar de pé, vamos orar em cima dessa palavra. Gostaria que você colocasse os seus desafios. Quais são os desafios que você tem? Talvez você esteja pensando aí, um jovem, em construir uma família. Você está construindo, talvez o pensamento, um emprego diferente, um emprego onde você possa ganhar melhor, onde você possa suprir a necessidade melhor da sua família. Aqui na igreja, talvez você queira desenvolver um ministério diferente. Irmãos, tem tanto trabalho na igreja e falta tanta gente para trabalhar.
Nós temos tantas dificuldades, eu olho para o Fernando, tantas dificuldades que ele tem para achar obreiros disponíveis, pessoas que estão aqui prontas para fazer a obra, seja qual for o trabalho a ser feito. Jordão da igreja, Jordão, mas Deus está falando para você ultrapassar o Jordão, porque se você o fizer, bênçãos na frente Ele tem preparado para você. Amém? Que Deus possa falar no teu coração nessa noite. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, Senhor, ela é ânimo para nós. A tua palavra, Senhor, nos levanta, a tua palavra nos coloca de pé. A tua palavra nos exorta quando nós erramos, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos, Senhor, de uma forma vagarosa, quando nós estamos incrédulos, duvidando do teu poder. Essa mesma palavra, ela vem ao nosso encontro para nos corrigir, para, Senhor, nos colocar no rumo certo, na direção que o Senhor deseja de nós. Ó Senhor, que essa palavra possa calar nos corações dos nossos irmãos nessa noite. Que essa palavra possa, Senhor amado, criar raízes e produzir muitos e muitos frutos, ó Pai. Que nós possamos ouvir testemunhos. Quando findar o ano de 2023, nós possamos fazer um rateio, possamos fazer um culto e ouvir testemunhos. Olha, o Senhor esse ano fez maravilhas na minha vida. O Senhor me fez traspassar muralhas que eu jamais pensei que eu podia passá-las. O Senhor me concedeu cura. O Senhor me deu vitória em várias áreas. Que nós possamos ouvir esses testemunhos, Senhor. Ó Senhor, ajude o teu povo, ajude a crer. Afasta de nós a incredulidade. Afasta de nós a incredulidade dos hebreus que morreram no deserto. E coloca dentro de nós a fé que tinha Josué e que tinha Calebe. Coloca dentro de nós a fé daqueles homens, Senhor, que estavam firmes, eram nas promessas do Deus que tinha feito. Não nas dificuldades, não dos gigantes que se apresentavam na frente deles, mas no Deus das promessas, no Deus que tudo pode, no Deus que faz promessas e cumpre todas elas da nossa vida. Senhor, abençoa a tua igreja, é o que eu te peço nessa noite, e eu agradeço em nome de Jesus. Vamos cantar um hino de louvor ao Senhor? Pode ser? Então vamos cantar. Ele e ninguém acima dele,
porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. De pé, olha acender as luzes, por favor, Nath. Aleluia. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Eu vou pedir para que o pastor, por favor, Samuel, Andréia, venham aqui na frente, o Theo, a irmã Cida, venham ajudar a distribuir os cálices, por favor. Nós vamos, abra a sua Bíblia, se você possui na tua mão, versículo de número 23 de primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Paulo escrevendo para aquela igreja que tinha tantos dons, mas que fazia tantas coisas erradas. E uma das coisas que eles faziam errado era celebrar a ceia do Senhor de maneira equivocada. E o Paulo escreve, exorta aqueles irmãos, a quem ele amava, que era o primeiro pastor daqueles irmãos, e deixa essa recomendação aqui. Está escrito no capítulo de número 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança ao meu sangue, é a nova aliança ao meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai pelos outros. Até aqui, irmãos, eis aqui o mandamento dado por Cristo. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele teve prazer em se reunir com seus discípulos pela última vez e cear com eles. Esse ato tinha um simbolismo muito grande, porque naquele momento iria ser traçada uma nova aliança entre Deus e a igreja, entre Deus e o seu povo. A aliança que existia até então, até esse momento, era a aliança de Moisés, era a aliança mosaica, eram as leis que foram dadas para Moisés lá no Monte Horebe. Essa era a aliança que Deus tinha com o povo. Mas a partir desse momento que Jesus está prevendo a sua morte, Jesus só não falou com todas as letras, literalmente, que ele estava para ser imolado como cordeiro que seria levado à cruz, e que o seu sangue seria ali vertido, a sua carne seria rasgada, seria ali por amor de mim e por amor de você. Ele se faria escárnio, ele se faria vergonha. Nós muitas vezes nos esquecemos o que Cristo passou. Só para lembrar você, Cristo foi pendurado no madeiro nu.
A gente vê, você vai na igreja católica, você vê Cristo na cruz com uma sunga, né, com algo parecido, uma toalha, cobrindo o seu sexo. Irmãos, isso não foi real. A realidade é que Cristo foi crucificado nu. Por quê? Era a vergonha que tinha que ser exposta naquele local. Ele foi exposto perante a sua mãe, nu. Foi mostrada toda a vergonha. Ele carregou a vergonha que era para eu e você carregar. Ele se fez vergonha por mim e por você. E ele foi ali crucificado. E ele fez questão, antes dele ser crucificado, de ter esse momento de comunhão. Por isso eu fico muito triste quando eu vejo irmãos faltando na ceia do Senhor. Eu fico com o meu coração entristecido, porque eles por nada deixam de vir à igreja cear, quando Deus, o próprio Cristo, deixou isso como mandamento. Façam isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Por isso, irmãos, faça todo o possível para que você esteja presente no dia da ceia. Faça todo o possível. Nós damos a destra de companhia a todos os irmãos que nos visitam. Se você já é crente, se você já é batizado, se você está em comunhão com a sua igreja, você pode fazer parte aqui da ceia do Senhor. Nós estendemos os cálices e o pão para vocês. Vocês podem participar juntamente conosco, porque essa ceia, ela é dada por Deus, não é por nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala para que eu e você nos examinemos. Irmãos, se você peca, se eu peco, meu pastor não está vendo, mas nós temos o sumo pastor que nos vê em todos os instantes. Então o apóstolo Paulo fala para que você faça um exame de consciência e veja se você pode participar da ceia do Senhor. Você vai falar: poxa, mas eu pequei, eu errei. Eu quero dizer para você que você tem um advogado perante Deus, é Jesus Cristo, como está escrito em 1 João. Se você errou, confesse o teu pecado, peça perdão a Deus, se reconcilie com o teu irmão e venha participar da ceia do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo. Nós não julgamos a ninguém, nós não temos essa capacidade. O único que é juiz é o Senhor. Nós damos a destra de companhia a todos os irmãos. Vamos orar pelo cálice e também pelo pão. Depois os irmãos vão poder fazer a distribuição e nós vamos cantar um hino. Senhor, nós queremos aqui te agradecer por esse momento de íntima comunhão. É um momento, Senhor, para os filhos, não é um momento para os incrédulos, é um momento para a igreja. É um momento, Senhor, que o Senhor reservou só para os seus discípulos. Ali não existiam visitantes, não existiam pessoas desconhecidas, eram os discípulos, inclusive aquele que eu havia de trair, estava ali na mesa sentado com ele. E mesmo assim o Senhor concedeu pão e vinho para ele. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos dá a destra dessa mesa. O Senhor permite que nós sentamos e nós possamos desfrutar do teu sacrifício. Senhor, te agradecemos porque tu não permanecesse na cruz nem no jazido que tu foste colocado, mas o Senhor ressuscitou dentre os mortos e está vivo à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Obrigado pelo teu corpo que foi rasgado por amor de nós. Obrigado pelo teu sangue que ficou sem uma gota sequer no seu corpo, que quando o soldado furou o corpo, saiu água, não tinha mais sangue, e foi ali vertido naquele solo, por amor de mim e por amor de todos os irmãos. Senhor, nós te pedimos, abençoa esse momento de comunhão, em nome de Jesus, amém. Vamos distribuir a ceia, vamos cantar louvores ao Senhor, amém. Esperem, aquele que recebeu pode sentar, amém. As crianças só participam quando forem batizadas, hein? Amém. Aê!
Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor enquanto os irmãos acabam de distribuir. Você pode dar glória a Deus porque Jesus te salvou. Você pode dar glória a Deus porque você faz parte da mesa do Senhor. Aleluia. Você pode sentar na mesa do Rei. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós sentamos na mesa do Rei. Aleluia. É o Senhor que serve a mesa. Graças a Deus. É o Senhor, é o próprio Senhor que partiu o pão. Aleluia. Que partiu o pão e deu para os seus discípulos. Os irmãos aqui de cima. Obrigado. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Samuel. Aleluia. Momento de bênção. Fecha um pouco os teus olhos. Faça um exame de consciência. Peça para que Deus mostre para você o que precisa ser corrigido na tua vida. O que precisa... Já está aqui. Obrigado. O que precisa ser feito que você possa modificar. Se você ofendeu alguém, peça perdão. Se alguém te ofendeu, perdoe. É uma mão dupla, irmãos. Nós pedimos perdão, mas também temos que ser perdoados. Somos falhos, pecadores. Esse é um momento de reflexão. É uma oportunidade. A ceia é um momento de conserto. Algumas igrejas, inclusive, fecham o culto de ceia só para os membros. Eu não acho errado fazer isso. Eu acho até meio correto, porque é um momento de nós pedirmos perdão uns aos outros. É um momento de nós não escandalizarmos com os nossos pecados. É um momento de nós expormos que nós precisamos do conserto de Senhor nas nossas vidas. Que você possa orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque no dia que tu foste traído, no dia que Judas te entregou, Senhor, para as autoridades judias, e o Senhor, em troca de 30 moedas de prata, o Senhor naquela noite, o Senhor tinha grande alegria de participar com seus discípulos e cear com eles. Senhor, eu te agradeço porque hoje nós temos a oportunidade de cear com os nossos irmãos a quem nós amamos, a quem nós convivemos, aqueles que foram lavados pelo Senhor, pelo sangue de Cristo. Senhor, que esse pão que simboliza o teu corpo possa, Senhor, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, curar as nossas enfermidades. Senhor, nós sabemos, Senhor, que ele é apenas um simbolismo, ele não é o teu corpo, nós sabemos disso, mas nós estamos aqui relembrando que o teu corpo foi pendurado na cruz por amor de nós. Nós estamos aqui lembrando que o Senhor fez uma aliança nova conosco e que o teu corpo seria pago em resgate das nossas vidas. Senhor, abençoa o teu povo, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Comam o pão todos, irmãos. Aleluia. Depois de partir o pão, o Senhor tomou um cálice de vinho, e Ele falou assim: olha, esse cálice tem toda uma simbologia, simboliza uma nova aliança que eu faço com você, e se você beber desse cálice, você faz parte dessa aliança comigo, você faz parte da aliança que Jesus Cristo fez com a sua igreja. Aquele sangue que pagou todos os nossos pecados, sangue carnesim, que tornou os nossos pecados tão alvos como a neve, como nós cantamos no hino Vencear, foi aquele sangue que não tinha nenhum pecado, foi como uma ovelha levada para o matadouro, para ser entregue, para ser sacrifício perfeito, para que eu e você tivéssemos perdão dos nossos pecados. Você faz parte de uma nova aliança. Você não precisa mais matar animais como na aliança antiga. Quando você cometia um pecado, tinha que matar uma rolinha, matar uma vaca, matar um bezerro, matar uma ovelha. Não precisa matar mais nada. Jesus já foi morto por mim e por você. Aquele que não tinha pecado, o Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo.
Seja grato ao Senhor. Podem beber todos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Vamos ficar de pé. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento especial. Quem está contente com o Senhor, dá glória a Deus. Oh Jesus, como tu és bom, como tu és maravilhoso, como é bom servir a esse Deus, como é bom fazer parte da nova aliança com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Que vocês tenham uma semana abençoada, é a nossa oração. Levante as tuas mãos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse culto onde nós pudemos ouvir a tua palavra, pudemos cantar louvores de adoração ao teu nome, pudemos, Senhor, participar da ceia. Oh Senhor, nós somos abençoados, Senhor, nós somos renovados, Senhor, pela tua aliança. Nós mantivemos, Senhor, a tua aliança, Senhor, permanente para conosco. Nós revigoramos a nossa fé através da tua palavra. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez e pelo que o Senhor fará. Senhor, abençoa teu povo que aqui está. Abençoa cada mãe, a cada pai, cada criança, a cada idoso e cada jovem. Senhor, abençoa cada um de nós. Dá-nos uma semana abençoada. Guarda-nos, Senhor. Guarda a semana do nosso país. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia, coloca paz, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, toma os rumos dessa nação nas tuas mãos, Senhor amado, tenha misericórdia do teu povo que aqui vive. Nós clamamos, Senhor, pelo teu povo que aqui está. Nós clamamos pela tua igreja que aqui está, que nós possamos gozar de liberdade de te cultuar, que nós possamos liberdade, Senhor, de ir à tua casa. Enfim, Senhor, nós clamamos a tua misericórdia sobre o Brasil. Abençoa a nossa pátria, abençoa, Senhor, essa semana que nós iniciamos, abençoa esse ano, Senhor, que nós estamos abrindo, Senhor, de forma cristã, de forma litúrgica, de forma, Senhor, da igreja. É o primeiro culto, Senhor, nós pedimos um ano abençoado. Nós te pedimos, Senhor, um ano que muitas vidas possam se encontrar com o Senhor, muitas vidas possam ser resgatadas, Senhor. Usa-nos nos nossos ministérios, usa-nos, Senhor, como testemunhas do teu poder, para que outros sejam alcançados, ó Pai. Impacta a tua igreja com a tua bênção. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre a igreja, em nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Tenham uma semana de paz. Não vão embora antes de cumprimentar os visitantes. Que Deus abençoe. A irmã que está lá atrás, a irmã Alice, que Deus abençoe. Aleluia.